Olá, estamos começando mais uma videoaula. A videoaula de hoje é sobre filosofia e em filosofia nós vamos analisar Sócrates e o seu pensamento. Bom, quem é Sócrates? Sócrates é um pensador que viveu no século V, ali na Grécia, em Atenas, e ele é considerado o chamado pai da filosofia. Foi ele que iniciou a filosofia. A filosofia socrática é uma filosofia diferente da filosofia que existia até então, que era uma filosofia voltada mais para um olhar sobre a natureza. Agora deixa de existir esse olhar sobre a natureza e passa a existir um olhar sobre o ser humano. Tá? Então ele muda os rumos da filosofia, por isso que ele é considerado o pai da filosofia. Bom, quem é esse homem? Sócrates é um homem, né, que vai morrer aos 70 anos de idade, né? Ele vai ser executado aos 70 anos de idade, mas antes da sua execução ele teve uma vida muito simples. Ele era um homem que viveu uma vida muito simples e dedicou a sua vida basicamente à filosofia até a sua morte. Bom, esse homem simples, que era totalmente desapegado dos bens materiais e que reunia os discípulos em torno de si, né, com os seus questionamentos, com as suas dúvidas, tá? Como ele conseguia viver dessa forma, né? Ele é um homem que andava descalço, não tinha bens materiais, ele andava descalço, e ele tem uma coisa que chamava muita atenção. Ele lutou como militar, ganhou uma pequena pensão, vivia com essa pequena pensão, e também ao que consta, teve 3 relacionamentos e vivia ao longo vivia com esses 3 relacionamentos, que seriam 2 mulheres e um homem. Então essas pessoas, de uma certa forma, ajudavam Sócrates a sobreviver. Então isso dava a ele essa possibilidade de sobreviver. E esse homem que vivia de forma simples, com pessoas do lado dele, gente, só uma curiosidade, desses 3 relacionamentos, 2 homens e uma mulher, é porque na Grécia era muito comum a bissexualidade, só para frisar, né? A bissexualidade era comum e Sócrates não era diferente, tá? Ele pegava assuntos simples, né? Tá certo? E transformava esse assunto simples em questões mais complexas. Ele fazia uma espécie de dissecação, tá certo, do pensamento humano para que as pessoas pudessem chegar à sua verdade absoluta. Tudo bem? Então, aí um pouquinho da vida de Sócrates. Bom, Sócrates também tinha uma coisa muito interessante. Ele acreditava que nós escutávamos uma voz, nós tínhamos uma voz interior que ele chamava de daimon. Essa voz interior era uma voz que vinha até nós e falava com a pessoa. Então, era uma voz externa que vinha até a pessoa e falava com essa pessoa. Gente, em termos atuais, seria como se fosse um anjo chegando, ou não, né? Pode ser o contrário, mas um anjo chegando até a sua cabeça e falando na sua cabeça, tá? Então seria isso, alguém chegava em você e falava em você. Era uma voz externa. Como se fosse também uma outra forma de expressar essa história, seria através de um poltergeist, um fantasma que chegasse até você e falasse até você. Estou arrumando aqui formas para você tentar entender esse daimon, né? Que seria essa voz que fala com você. Poderia ser o seu anjo da guarda falando com você. Bom, há uma coisa muito importante sobre Sócrates. Sócrates não escreveu nada. Sócrates não tem nenhuma obra publicada. Inclusive já até se questionou se Sócrates existiu ou não. Né? Hoje se sabe que sim, ele existiu. Tá? Lógico, quem mais falou sobre Sócrates foi Platão, que foi um dos seus discípulos mais importantes que escreveu sobre ele, tá? Mas ele em si, ele não tem nenhuma obra publicada, tá? Mas ele é considerado o pai da filosofia, porque é ele que faz essa ruptura daquela filosofia da natureza para a filosofia levando em consideração agora o ser humano, o indivíduo, ok? Bom,
Platão é o seu principal discípulo. Platão cita Sócrates em suas obras, né? Então, ao citar Sócrates, a gente vai ficar sabendo que Sócrates existiu, mas, como a gente já tinha falado, ele em si não produziu absolutamente nada, ele em si não teve nada. Bom, antes de Sócrates, nós tínhamos a chamada filosofia pré-socrática, já que ele é o divisor de águas, é ele que inaugura a filosofia. E os pré-socráticos, eles tentavam entender as coisas baseados na compreensão da natureza. Eles olhavam para a natureza e, ao olharem para a natureza, eles faziam a sua análise. Já falamos aqui sobre os principais filósofos pré-socráticos, tá? Qual que era a preocupação de Sócrates? A preocupação de Sócrates era entender o ser humano. Sócrates queria entender o ser humano, que seria da seguinte forma: a melhor maneira de se viver, essa seria a base do pensamento socrático, e a relação perante os outros e o universo. Então, essa seria a base de Sócrates, né? Sua melhor maneira de viver, né? É você que vai buscar isso, tá? É o indivíduo que vai buscar isso, e a sua relação indivíduo, tá? Com os outros indivíduos e com o universo, ou seja, com o cosmos, tá? É de Sócrates a famosa frase, né, a célebre frase, só sei que nada sei. Bom, da onde surge essa ideia do só sei que nada sei, tá? Sócrates, ao questionar as pessoas, ele percebia que as pessoas não tinham um conhecimento apurado. Então, como as pessoas não tinham um conhecimento apurado, Sócrates fazia as pessoas refletirem sobre a sua ignorância e sobre os valores da vida. Então, Sócrates fazia as pessoas pensarem que o conhecimento que elas tinham era muito superficial e que era necessário um questionamento para levantar que você realmente não sabe nada, e aí, a partir desse momento, desse questionamento que você não sabe nada, você buscar esse conhecimento, tá? Através de você mesmo. Então, o só sei que nada sei é um questionamento que o homem teria aí uma ignorância, percebe a ignorância de todos os homens, Daí surge essa frase, tudo bem? Bom, a ideia de Sócrates é compreender a vida, tá? Para chegar a uma verdadeira sabedoria, né? A vida deve nos levar a uma verdadeira sabedoria. Então a filosofia teria esse papel, tá? Compreender a filosofia como uma jornada rumo a essa verdadeira sabedoria. Bom, o que Sócrates tem como conhecimento verdadeiro? Que para ele é um conhecimento verdadeiro, tá? Mas isso levantado a partir de você. É você que vai levantar esse conhecimento verdadeiro. E quais são os itens que ele levanta desse chamado conhecimento verdadeiro? Primeiro, a própria verdade em si. O que é verdade, né? Por sinal, temas que são muito atuais. O que é verdade, né? Como eu chego à verdade? Ou na era de hoje, na chamada era das fake news, como eu chego a esse conhecimento verdadeiro? Tirando essa questão, a questão da amizade, né? O que é amizade? O que é beleza? O que você entende como belo? O que é belo para um não é belo para outro. Então você chegar a esse conceito de beleza e a virtude. Então Sócrates fazia esses questionamentos para você chegar a essas conclusões. Bom, Sócrates é filho de uma parteira. E como filho de uma parteira, ele se considerava um parteiro de ideias. Então, ele ajudava você a ter essas ideias. Era assim que Sócrates utilizava a sua filosofia. E dentro da filosofia de Sócrates, há uma coisa chamada método socrático, que é como você vai atingir essa verdade. Então, esse método socrático, o chamado diálogo, ou seja, a medicina da alma, você vai chegar a essa verdade. E aí, quais são as palavras-chave para você chegar ao chamado método socrático? A primeira seria a extorsão, ou seja, motivar o interlocutor em busca da verdade. Você ficar
fustigando a pessoa, cutucando a pessoa chegar a essa verdade. O segundo seria a indagação, quer dizer, você questionar, você ficar questionando. Então, primeiro você motiva, depois você questiona, tá? Então, você fica fazendo esse jogo duplo aí com a questão de levantar a verdade. O outro, e eu acho um dos mais importantes, é o que você vai ler, vai ver muito citado na filosofia de Sócrates, é a ironia, que é chamada também de ironia socrática, que é você questionar a pessoa de uma forma até perigosa, né? Porque vai usar da ironia, para ela perceber a sua ignorância, para você entender que você não sabe absolutamente nada. Aliás, isso nos dias atuais ainda continua muito importante, porque olha como as pessoas às vezes não sabem nada e dão opinião, e você vai lá, questiona de forma irônica e a pessoa vai ficar numa saia justa. Mas Sócrates tinha a sua chamada ironia socrática. E talvez do pensamento socrático, a sua palavra mais importante, a chamada maenêutica. O que é a maenêutica? É a indicação para o caminho para que o questionado, tá certo? Para que a pessoa que está sendo questionada descubra a verdade por si mesma. O filósofo, ele apenas vai ser uma ajuda nessa busca, mas sou eu é que consigo chegar a essa verdade. Eu é que vou descobrir o que é belo, eu é que vou descobrir o que é justo, eu é que vou descobrir por mim mesmo esses questionamentos, tudo bem? Isso é a obra de Sócrates. E Sócrates também acreditava, dentro dessa questão do conhecimento verdadeiro, na chamada episteme, ou seja, essa verdade está dentro de cada um de nós, tá certo? Isso existe dentro de cada um de nós, ou seja, está dentro de cada indivíduo, portanto, ele vai estimular esse interlocutor a recordar conteúdos existentes dentro dele para chegar à sua verdade. Ou seja, sempre eu me usando como plataforma para chegar a esse chamado conhecimento verdadeiro. E daí, também uma das frases mais importantes de Sócrates, o chamado conhece-te a ti mesmo. Conheça você a você mesmo. Você saber das suas limitações, você saber das suas possibilidades, você saber o que você tem de bom e o que você tem de ruim. Você ter essa análise. Entenda que não é fácil você se autoconhecer. Tanto que se Sócrates vivesse na atualidade, acho que todo mundo concordaria que Sócrates seria um excelente psicólogo, tá? Porque ele vai ajudar você a se conhecer. Quer dizer, a verdade não pode ser compreendida de forma fácil. Ela tem que, olha a ideia do pensamento socrático, ela tem que vir de dentro para fora. Então, essa verdade tem que ser compreendida, tá certo? Não de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. Por isso que está aqui, que a verdade não pode ser compreendida de fora para dentro, por imposição ou obrigação, né? Nós é que temos que buscar essa verdade. Tudo bem, gente? Então, reforçando aí o seu pensamento, tá certo? E olha que coisa interessante sobre Sócrates. Se a verdade de todas as coisas que existem está em nossa alma, então nossa alma deve ser imortal. Ou seja, nós guardamos questões dentro de nós que são como que conhecimentos que nós trouxemos de um passado que nós não temos muita explicação para dar. Então, o que Sócrates vai acreditar é que isso vem de outra vida. Por isso, nós teríamos esse conhecimento. E Sócrates, inclusive, testa isso, tá? A nossa alma seria... Gente, eu vou pronunciar de uma forma aqui, se estiver equivocado, vocês me perdoem, é a psique, tá certo? Que é o centro da nossa personalidade, da nossa racionalidade, da nossa consciência. Então, a nossa consciência estaria dentro do que seria a nossa psique, desculpa se eu pronunciei errado, tudo bem, gente? Tá? Mas é aí que estaria o nosso centro de inteligência. Bom, uma vida que não é refletida, uma vida que não é pensada, não vale a pena. Então, para Sócrates, você tem que refletir para que a sua vida de fato esteja valendo a pena, para que de fato ela esteja aí, tá certo? Sendo muito interessante. E como termina Sócrates?
Sócrates acaba sendo condenado à morte. Qual é a acusação? A acusação é que ele estaria corrompendo a juventude. Como ele fica fazendo esses questionamentos com a juventude, né? Ele estaria então corrompendo a juventude, foi julgado e no seu julgamento ele foi condenado à morte. Mas ele teria, né, pelas leis locais, ele teria direito a propor uma pena mais branda. Ele não aceitou isso porque, segundo ele, se ele aceitasse uma pena mais branda, ele estaria reconhecendo a sua culpa, tá certo? Eu vou até tirar aqui. Estaria reconhecendo a sua culpa e, ao reconhecer a sua culpa, era algo impossível para ele porque ele não se achava culpado. Então ele acaba morrendo, tá certo? E aí está então a vida de Sócrates. Bom, gente, a gente vai parando por aqui e a gente se vê numa próxima aula.